A criação e a queda. No princípio, antes mesmo da concepção do tempo, Deus existia como o único ser desde a eternidade. Em um ato majestoso, ele decidiu criar os céus e a terra, dando origem a toda a existência. Essa obra magnífica refletia sua soberania e criatividade incomparáveis. A coroa de sua criação foi a formação do homem, moldado à sua própria imagem. Essa criatura singular recebeu o sopro da vida diretamente de Deus, tornando-se um ser consciente e dotado de livre-arbítrio. Nos primeiros dias, a harmonia reinava, e o homem desfrutava da proximidade divina no Éden. No entanto, mesmo nesse paraíso, a humanidade enfrentou sua maior provação. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, sucumbiram à tentação sutil da serpente. O fruto proibido, oferecido com promessas enganosas, tornou-se o catalisador da queda. A desobediência introduziu o pecado no mundo, alterando para sempre a relação entre Deus e seus filhos. Ao comerem do fruto, Adão e Eva experimentaram a amarga realidade do afastamento de Deus. Suas ações não apenas resultaram em sua própria queda espiritual, mas também legaram o pecado a toda a humanidade. A pureza inicial foi substituída pela consciência do bem e do mal, e o Éden ficou para trás, guardado por querubins. Esse episódio fundacional, registrado nas páginas da Bíblia, ilustra a fragilidade humana. A narrativa da criação e queda ecoa ao longo das Escrituras, demonstrando a necessidade de redenção e apontando para a promessa de um Salvador que restauraria a comunhão perdida entre Deus e a humanidade. O período pré-diluviano. Após a queda, a trajetória da humanidade revelou a complexidade da natureza humana e a incessante busca de Deus por restauração. A descendência de Adão multiplicou-se, e entre seus filhos, Abel e Caim, surgiu uma história marcada pela tragédia. Caim, movido por ciúmes e inveja, cometeu o terrível ato de assassinar seu irmão Abel. Esse crime marcou um ponto de inflexão, mostrando como o pecado podia se aprofundar e corroer os alicerces da sociedade. Com o crescimento da população, a corrupção espalhou-se pela terra. A maldade e a injustiça tornaram-se generalizadas, afastando a criação divina da harmonia original. Diante dessa deterioração moral, Deus decidiu agir de maneira drástica. O dilúvio. Noé, um homem justo e íntegro, encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele foi instruído a construir uma arca para preservar a vida durante o cataclismo iminente. Animais de todas as espécies, juntamente com a família de Noé, embarcaram na arca que se tornou o refúgio da sobrevivência. As águas do dilúvio cobriram a terra, erradicando toda forma de vida corrompida. A arca, guiada pela mão divina, flutuou sobre as ondas tumultuadas, preservando a esperança de um novo começo. Após longos dias, a arca pousou nas montanhas de Ararat, e Noé e sua família desembarcaram, testemunhando a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra dessa forma. Essa narrativa pré-diluviana, marcada pelo pecado, julgamento e a graciosa preservação de um remanescente justo, serve como um lembrete eterno da justiça e misericórdia divinas. Ela moldou o curso da história bíblica, apontando para a necessidade contínua de redenção e a promessa de uma nova criação. O período pós-dilúvio. Após o dilúvio, a humanidade, representada pela descendência de Noé, enfrentou o desafio de repovoar a terra. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os progenitores de nações que se espalharam pelo mundo, contribuindo para a diversidade étnica e cultural. Sem, frequentemente considerado ancestral dos povos semitas, deu origem a grupos como os hebreus, arameus e árabes. Através de sua linhagem, surgiu Abraão, figura central na história bíblica, como o pai das nações e patriarca dos hebreus. Jafé é tradicionalmente associado a povos indo-europeus, incluindo gregos, romanos e citas, que se estabeleceram na Europa e Ásia. Cã, por sua vez, gerou descendentes como os cananeus, egípcios e filisteus. Um episódio marcante envolvendo Cã foi sua desobediência ao ver a nudez de seu pai Noé.
e expô-la aos irmãos, em vez de cobri-lo com respeito. Como consequência, Noé amaldiçoou a linhagem de Cã, enquanto abençoou Sem e Jafé. Essa genealogia serve como base para as narrativas bíblicas subsequentes, conectando as histórias dos grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e explicando a origem das diferentes nações e culturas. Os patriarcas. A saga dos patriarcas, marcada por relações familiares complexas e eventos divinamente guiados, desempenhou um papel fundamental na história bíblica. Abraão, inicialmente chamado Abrão, e sua esposa Sara receberam uma promessa extraordinária. Eles seriam pais, apesar da idade avançada. Sara, duvidando, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Assim nasceu Ismael, ancestral dos ismaelitas. Tempos depois, Sara concebeu milagrosamente Isaque, o filho da promessa. Isaque casou-se com Rebeca, e eles tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel após um encontro com Deus, gerou 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido como escravo, mas tornou-se governador no Egito. Anos depois, ele reconciliou-se com seus irmãos e levou toda a família para o Egito durante uma grande fome, cumprindo parte do plano divino. O Êxodo e o deserto. A narrativa do Êxodo revela a poderosa intervenção de Deus em favor de seu povo. Moisés, escolhido por Deus, liderou os israelitas para fora do Egito após uma série de pragas. O ápice foi a travessia milagrosa do Mar Vermelho, onde as águas se abriram permitindo a passagem do povo. No deserto, os israelitas enfrentaram provações como a falta de água e comida, mas também receberam orientação divina. A jornada de 40 anos serviu para purificar e preparar o povo para a terra prometida. Moisés, porém, devido a um ato de desobediência, não pôde entrar na terra prometida. Ele morreu no Monte Nebo, após avistá-la de longe. A conquista da terra prometida. Sob a liderança de Josué, os israelitas cruzaram o Jordão e iniciaram a conquista de Canaã. Apesar dos desafios, como o relato negativo dos espias, Josué e Caleb mantiveram a fé. Cidades como Jericó caíram diante dos planos divinos, e a terra foi gradualmente ocupada. Essa conquista solidificou Israel como um povo escolhido por Deus. O período dos juízes. Uma fase de ciclos espirituais, apostasia, opressão, clamor e libertação, marcou esse período. Líderes como Gideão, Sansão e Samuel foram levantados por Deus para guiar o povo. Sansão, dotado de força sobrenatural, caiu devido ao seu envolvimento com Dalila, mas em um último ato de força, derrubou um templo filisteu sacrificando sua vida. Samuel, consagrado desde criança, tornou-se um grande profeta e juiz, preparando Israel para a transição à monarquia. A monarquia. O povo pediu um rei, e Saul foi ungido. Seu reinado teve altos e baixos, até ser substituído por Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi estabeleceu um reino forte, mas seu filho Salomão, apesar de sua sabedoria, levou o reino à divisão após sua morte. Israel, norte, e Judá, sul, seguiram caminhos diferentes, com idolatria e apostasia levando ao exílio assírio e babilônico, respectivamente. O cativeiro babilônico e a restauração. Com a queda de Jerusalém, os judeus foram exilados na Babilônia. Profetas como Jeremias e Ezequiel consolaram o povo, enquanto Daniel manteve sua fé na corte babilônica. Após 70 anos, Ciro, rei da Pérsia, permitiu o retorno. Zorobabel, Esdras e Neemias lideraram a reconstrução do templo e dos muros, além do reavivamento espiritual. O
período interbíblico e a chegada de Cristo. 400 anos de silêncio profético precederam o nascimento de Jesus. O domínio romano e a influência helênica moldaram o cenário para sua vinda. Jesus, nascido em Belém, iniciou seu ministério com batismo, milagres e ensinamentos. Sua morte e ressurreição cumpriram as promessas de redenção. Após ascender aos céus, os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, espalharam o Evangelho, enfrentando perseguições, mas estabelecendo a Igreja. Conclusão: a história bíblica, desde a criação até a expansão do cristianismo, revela o plano redentor de Deus. Cada evento aponta para Cristo, o Salvador prometido, cuja vitória sobre o pecado e a morte oferece esperança eterna. Que essa jornada inspire fé e confiança no Deus que guia a história e cumpre suas promessas. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem. Até a próxima.